um capitão de voluntários. Indo a embarcar para a Europa, logo depois da proclamação da República, Simão de Castro fez inventário das cartas e apontamentos. Rasgou tudo. Só lhe ficou a narração que diz ler. Entregou-a a um amigo para imprimi-la quando ele estivesse barra fora. O amigo não cumpriu a recomendação por achar na história alguma coisa que podia ser penosa, e assim lhe disse em carta. Simão respondeu que estava por tudo o que quisesse. Não tendo vaidades literárias, pouco se lhe dava de vir ou não a público. Agora que os dois faleceram, e não há igual escrúpulo, dá-se o manuscrito ao Aurelo. Éramos dois, elas duas. Os dois íamos ali por visita, costume, desfastio e finalmente por amizade. Fiquei amigo do dono da casa, ele meu amigo. Às tardes, sobre o jantar, jantava-se cedo, em 1866, e ali fumar um charuto. O sol ainda entrava pela janela, donde se via um morro com casas em cima. A janela oposta dava para o mar. Não digo a rua nem o bairro. A cidade posso dizer que era o Rio de Janeiro. Ocultarei o nome do meu amigo. Ponhamos uma letra X. Ela, uma delas, chamava-se Maria. Quando eu entrava, já ele estava na cadeira de balanço. Os móveis da sala eram poucos, os ornatos raros. Tudo simples. X estendia minha mão larga e forte. Eu ia sentar-me ao pé da janela, olho na sala, olho na rua. Maria, ou já estava ou vinha de dentro. Éramos nada um para o outro. Ligava-nos unicamente a afeição de X. Conversávamos. Eu saía para casa ou ia passear. Eles ficavam e iam dormir. Algumas vezes jogávamos cartas, às noites, e para o fim do tempo era ali que eu passava a maior parte destas. Tudo em X me dominava. A figura primeiro. Ele robusto, eu franzino, a minha graça feminina débil, desaparecia ao pé do garbo varonil dele, dos seus ombros largos, cadeiras largas, jarrete forte e o pé sólido, que andando batia rijo no chão. Dai-me um bigode escasso e fino. Vede nele as suíças longas, espessas e encaracoladas. E um dos seus gestos habituais, pensando ou escutando, era passar os dedos por elas, encaracolando-as sempre. Os olhos completavam a figura, não só por serem grandes e belos, mas porque riam mais e melhor que a boca. Depois da figura, a idade. X era homem de 40 anos. Eu não passava dos 24. Depois da idade, a vida. Ele vivera muito, em outro meio, donde saíra a encafuar-se naquela casa com aquela senhora. Eu não vivera nada nem com pessoa alguma. Enfim, e este rasgo é capital. Havia nele uma fibra castelhana, uma gota do sangue que circula nas páginas de Calderon, uma atitude moral que posso comparar, sem depressão nem riso, à do herói de Cervantes. Como se tinham amado, datava de longe. Maria contava já 27 anos e parecia haver recebido alguma educação. Ouvi que o primeiro encontro fora em um baile de máscaras no antigo teatro provisório. Ela trajava uma saia curta e dançava ao som de um pandeiro. Tinha os pés admiráveis, e foram eles, ou o seu destino, a causa do amor de X. Nunca lhe perguntei a origem da aliança. Sei só que ela tinha uma filha, que estava no colégio e não vinha à casa. A mãe é que ia vê-la. Verdadeiramente, as nossas relações eram respeitosas, e o respeito ia ao ponto de aceitar a situação sem a examinar. Quando comecei a ir ali, não tinha ainda o emprego no banco. Só 2 ou 3 meses depois é que entrei para este, e não interrompi as relações. Maria tocava piano. Às vezes, ela e a amiga Raimunda conseguiam arrastar X ao teatro. Eu ia com eles. No fim, tomávamos chá em sala particular e uma ou outra vez, se havia lua, acabávamos a noite indo de carro a Botafogo. A estas festas não ia Barreto.
que só mais tarde começou a frequentar a casa. Entretanto, era bom companheiro, alegre e rumoroso. Uma noite, como saíssemos de lá, encaminhou a conversa para as duas mulheres e convidou-me a namorá-las. Tu escolhes uma, Simão, eu outra. Estremeci e parei. O antes eu já escolhi, continuou ele. Escolhi a Raimunda. Gosto muito da Raimunda. Tu escolhe a outra. A Maria? Pois que outra há de ser? O alvoroço que me deu este tentador foi tal que não achei palavra de recusa, nem palavra, nem gesto. Tudo me pareceu natural e necessário. Sim, concordei em escolher Maria. Era mais velha que eu 3 anos, mas tinha a idade conveniente para ensinar-me a amar. Está dito, Maria. Deitamo-nos às duas conquistas com ardor e tenacidade. Barreto não tinha que vencer muito. A eleita dele não trazia amores, mas até pouco antes padecera de uns que rompera contra a vontade, indo o amante casar com uma moça de Minas. Depressa se deixou consolar. Barreto, um dia, estando eu a almoçar, veio anunciar-me que recebera uma carta dela, e mostrou-ma. Estão entendidos? Estamos, e vocês? Eu não. Então, quando? Deixa ver, eu te digo. Naquele dia, fiquei meio vexado. Com efeito, apesar da melhor vontade deste mundo, não me atrevia a dizer a Maria os meus sentimentos. Não suponhas que era nenhuma paixão. Não tinha paixão, mas curiosidade. Quando a via esbelta e fresca, toda calor e vida, sentia-me tomado de uma força nova e misteriosa. Mas, por um lado, não amara nunca, e por outro, Maria era a companheira de meu amigo. Digo isto não para explicar escrúpulos, mas unicamente para fazer compreender o meu acanhamento. Viviam juntos desde alguns anos, um para o outro. X tinha confiança em mim, confiança absoluta. Comunicava-me os seus negócios, contava-me coisas da vida passada. Apesar da desproporção da idade, éramos como estudantes do mesmo ano. Como entrasse a pensar mais constantemente em Maria, é provável que por algum gesto lhe houvesse descoberto o meu recente estado. Certo é que um dia, ao apertar-lhe a mão, senti que os dedos dela se demoravam mais entre os meus. 2 dias depois, indo ao correio, encontrei-a selando uma carta para a Bahia. Ainda não disse que era baiana? Era baiana. Ela é que me viu primeiro e me falou. Ajudei-lhe a pôr o selo e despedimo-nos. À porta ia a dizer alguma coisa, quando vi ante nós, parada, a figura de X. Vim trazer a carta para a mamãe. Apressou-se ela em dizer. Despediu-se de nós e foi para casa. Ele e eu tomamos outro rumo. X aproveitou a ocasião para fazer muitos elogios de Maria. Sem entrar em minudências acerca da origem das relações, assegurou-me que fora uma grande paixão igual em ambos e concluiu que tinha a vida feita. Já agora não me caso. Vivo maritalmente com ela, morrerei com ela. Tenho só uma pena, é ser obrigado a viver separado de minha mãe. Minha mãe sabe, disse-me ele parando, e continuou andando. Sabe, e até já me fez uma alusão muito vaga e remota, mas que eu percebi. Consta-me que não desaprova, sabe que Maria é séria e boa. E uma vez que eu seja feliz, não exige mais nada. O casamento não me daria mais que isto. Disse muitas outras coisas, que eu fui ouvindo sem saber de mim. O coração batia-me rijo, e as pernas andavam frouxas. Não atinava com resposta idônea. Alguma palavra que soltava saía-me engasgada. Ao cabo de algum tempo, ele notou o meu estado e interpretou erradamente. Supôs que as suas confidências me aborreciam e disse-me rindo. Contestei sério. Ao contrário, ouço com interesse, e trata-se de pessoa de toda a consideração e respeito. Penso agora que cedia inconscientemente a uma necessidade de hipocrisia. A idade das paixões é confusa, e naquela situação não posso discernir bem os sentimentos e suas causas. Entretanto,
Não é fora de propósito que buscasse dissipar no ânimo de X qualquer possível desconfiança. A verdade é que ele me ouviu agradecido. Os seus grandes olhos de criança envolveram-me todo, e quando nos despedimos, apertou-me a mão com energia. Creio até que lhe ouvi dizer obrigado. Não me separei dele aterrado, nem ferido de remorsos prévios. A primeira impressão da confidência esvaiu-se. Ficou só a confidência e senti crescer-me o alvoroço da curiosidade. X falara-me de Maria como de pessoa casta e conjugal. Nenhuma alusão às suas prendas físicas. Mas a minha idade dispensava qualquer referência direta. Agora, na rua, via de cor a figura da moça. Os seus gestos igualmente lânguidos e robustos, e cada vez me sentia mais fora de mim. Em casa, escrevi-lhe uma carta longa e difusa, que rasguei meia hora depois, e fui jantar. Sobre o jantar, fui à casa de X. Eram ave-marias. Ele estava na cadeira de balanço. Eu sentei-me no lugar de costume, olho na sala, olho no morro. Maria apareceu tarde, depois das horas, e tão anojada que não tomou parte na conversação. Sentou-se e cochilou. Depois tocou um pouco de piano e saiu da sala. Maria acordou hoje com a mania de colher donativos para a guerra, disse-me ele. Já lhe fiz notar que nem todos quererão parecer que... Você sabe, a posição dela. Felizmente, a ideia há de passar. Tem dessas fantasias. E por que não? Ora, por que não? E depois, a Guerra do Paraguai? Não digo que não seja como todas as guerras, mas palavra, não me entusiasma. A princípio, sim, quando Lopes tomou o Marquês de Olinda. Fiquei indignado. Logo depois, perdi a impressão. E agora, francamente, acho que tínhamos feito muito melhor se nos aliássemos ao Lopes contra os argentinos. Eu não, prefiro os argentinos. Também gosto deles, mas no interesse da nossa gente, era melhor ficar com Lopes. Não, olhe, eu estive quase a alistar-me como voluntário da pátria. Eu? Nem que me fizessem coronel, não me alistava. Ele disse não sei que mais. Eu, como tinha a orelha afiada, à escuta dos pés de Maria, não respondi logo, nem claro, nem seguido. Fui engrolando alguma palavra e sempre à escuta. Mas o diabo da moça não vinha. Imaginei que estariam arrufados. Enfim, propus cartas. Podíamos jogar uma partida de voltarete. Podemos, disse ele. Passamos ao gabinete. X pôs as cartas na mesa e foi chamar a amiga. Dali ouvi algumas frases sussurradas, mas só estas me chegaram claras. Vem, é só meia hora. Que maçada, estou doente. Maria apareceu no gabinete, bocejando. Disse-me que era só meia hora. Tinha dormido mal, doía-lhe a cabeça e contava deitar-se cedo. Sentou-se enfastiada e começamos a partida. Eu arrependia-me de haver rasgado a carta. Lembravam-me alguns trechos dela, que diriam bem o meu estado, com o calor necessário a persuadi-la. Se a tenho conservado, entregava-lhe agora. Ela ia muita vez ao patamar da escada despedir-se de mim e fechar a cancela. Nessa ocasião podia dar-lhe. Era uma solução da minha crise. Ao cabo de alguns minutos, X levantou-se para ir buscar tabaco de uma caixa de folha de Flandres, posta sobre a secretária. Maria fez então um gesto que não sei como diga nem pinte. Ergueu as cartas à altura dos olhos para os tapar, voltou-os para mim que lhe ficava à esquerda, e arregalou-os tanto e com tal fogo e atração, que não sei como não entrei por eles. Tudo foi rápido. Quando ele voltou fazendo um cigarro, Maria tinha as cartas embaixo dos olhos, abertas em leque, fitando-as como se calculasse. Eu devia estar trêmulo. Não obstante, calculava também, com a diferença de não poder falar. Ela disse então com placidez uma das palavras do jogo, passo ou licença. Jogamos cerca de 1 hora. Maria, para o fim, cochilava literalmente, e foi o próprio X que lhe disse que era melhor ir descansar. Despedi-me e passei ao corredor, onde tinha o chapéu e a bengala. Maria, à porta da sala,
esperava que eu saísse e acompanhou-me até a cancela para fechá-la. Antes que eu descesse, lançou-me um dos braços ao pescoço, chegou-me a si, colou-me os lábios nos lábios, onde eles me depositaram um beijo grande, rápido e surdo. Na mão senti alguma coisa. Boa noite, disse Maria fechando a cancela. Não sei como não caí. Desci atordoado, com um beijo na boca, os olhos nos dela e a mão apertando instintivamente um objeto. Cuidei de me pôr longe. Na primeira rua, corri a um lampião para ver o que trazia. Era um cartão de loja de fazendas, um anúncio com isto escrito nas costas, a lápis. Espere-me amanhã, na Ponte das Barcas de Niterói, a 1h da tarde. O meu alvoroço foi tamanho que durante os primeiros minutos não soube absolutamente o que fiz. Em verdade, as emoções eram demasiado grandes e numerosas, e tão de perto seguidas que eu mal podia saber de mim. Andei até ao largo de São Francisco de Paula. Tornei a ler o cartão. Arrepiei caminho. Novamente parei, e uma patrulha que estava perto talvez desconfiou dos meus gestos. Felizmente, a despeito da comoção, tinha fome e fui cear ao Hotel dos Príncipes. Não dormi antes da madrugada. Às 6h estava em pé. A manhã foi lenta, como as agonias lentas. 10 minutos antes de 1h, cheguei à ponte. Já lá achei Maria, envolvida numa capa, e com um véu azul no rosto. Ia sair uma barca, entramos nela. O mar acolheu-nos bem. A hora era de poucos passageiros. Havia movimento de lanchas, de aves, e o céu luminoso parecia cantar a nossa primeira entrevista. O que dissemos foi tão de atropelo e confusão que não me ficou mais de meia dúzia de palavras. E delas, nenhuma foi o nome de X ou qualquer referência a ele. Sentíamos ambos que traíamos. Eu, o meu amigo, ela, o seu amigo e protetor. Mas, ainda que o não sentíssemos, não é provável que falássemos dele, tão pouco era o tempo para o nosso infinito. Maria apareceu-me então como nunca a vi nem suspeitara, falando de mim e de si, com a ternura possível naquele lugar público, mas toda a possível, não menos. As nossas mãos colavam-se, os nossos olhos comiam-se, e os corações batiam provavelmente ao mesmo compasso rápido e rápido. Pelo menos foi a sensação com que me separei dela após a viagem redonda a Niterói e São Domingos. Convidei-a a desembarcar em ambos os pontos, mas recusou. Na volta, lembrei-lhe que nos metêssemos numa caleça fechada. Que ideia faria de mim? Perguntou-me com um gesto de pudor que a transfigurou. E despedimo-nos com prazo dado, jurando-lhe que eu não deixaria de ir vê-los à noite, como de costume. Como eu não tomei da pena para narrar a minha felicidade, deixo a parte deliciosa da aventura com as suas entrevistas, cartas e palavras, e mais os sonhos e esperanças, as infinitas saudades e os renascentes desejos. Tais aventuras são como os almanaques, que com todas as suas mudanças hão de trazer os mesmos dias e meses, com os seus eternos nomes e santos. O nosso almanaque apenas durou um trimestre, sem quartos minguantes nem ocasos de sol. Maria era um modelo de graças finas, toda vida, todo movimento. Era baiana, como disse. Fora educada no Rio Grande do Sul, na campanha, perto da fronteira. Quando lhe falei do seu primeiro encontro com X, no teatro provisório, dançando ao som de um pandeiro, disse-me que era verdade. Fora ali, vestida à castelhana e de máscara. E como eu lhe pedisse a mesma coisa, menos a máscara, ou um simples lundo nosso, respondeu-me como quem recusa um perigo. Você poderia ficar doudo. Mas X não ficou doudo. Ainda hoje não está em seu juízo, replicou Maria rindo. Imagina que eu fazia isto só. E em pé, num meneio rápido, deu uma volta ao corpo que me fez ferver o sangue. O trimestre acabou depressa, como os trimestres daquela casta. Maria faltou um dia à entrevista. Era tão pontual que fiquei tonto quando vi passar a hora. 5, 10, 15 minutos, depois 20, depois 30, depois 40. Não digo as vezes que andei de um lado para outro, na sala, no corredor, à espreita e à escuta, até que de todo passou a possibilidade de vir. Poupo a notícia do meu desespero.
o tempo que rolei no chão, falando, gritando ou chorando. Quando cansei, escrevi-lhe uma longa carta. Esperei que me escrevesse também, explicando a falta. Não mandei a carta e à noite fui à casa deles. Maria pôde explicar-me a falta pelo receio de ser vista e acompanhada por alguém que a perseguia desde algum tempo. Com efeito, havia-me já falado em não sei que vizinho que a cortejava com instância. Uma vez disse-me que ele a seguira até a porta da minha casa. Acreditei na razão e propus-lhe outro lugar de encontro, mas não lhe pareceu conveniente. Desta vez achou melhor suspendermos as nossas entrevistas até fazer calar as suspeitas. Não sairia de casa. Não compreendi então que a principal verdade era ter cessado nela o ardor dos primeiros dias. Maria era outra, principalmente outra, e não podes imaginar o que vinha a ser essa bela criatura, que tinha em si o fogo e o gelo, e era mais quente e mais fria que ninguém. Quando me entrou a convicção de que tudo estava acabado, resolvi não voltar lá, mas nem por isso perdia a esperança. Era para mim questão de esforço. A imaginação, que torna presentes os dias passados, fazia-me crer facilmente na possibilidade de restaurar as primeiras semanas. Ao cabo de 5 dias voltei. Não podia viver sem ela. X recebeu-me com o seu grande riso infante, os olhos puros, a mão forte e sincera. Perguntou a razão da minha ausência. Aleguei uma febrezinha, e para explicar o enfadamento que eu não podia vencer, disse que ainda me doía a cabeça. Maria compreendeu tudo. Nem por isso se mostrou meiga ou compassiva, e a minha saída não foi até o corredor como de costume. Tudo isto dobrou a minha angústia. A ideia de morrer entrou a passar-me pela cabeça, e por uma simetria romântica pensei em meter-me na barca de Niterói, que primeiro acolheu os nossos amores, e no meio da baía atirar-me ao mar. Não iniciei tal plano nem outro. Tendo encontrado casualmente o meu amigo Barreto, não vacilei em lhe dizer tudo. Precisava de alguém para falar comigo mesmo. No fim, pedi-lhe segredo. Devia pedir-lhe que especialmente não contasse nada a Raimunda. Nessa mesma noite, ela soube tudo. Raimunda era um espírito aventureiro, amigo de entrepresas e novidades. Não se lhe dava, talvez, de mim nem da outra, mas viu naquilo um lance, uma ocupação, e cuidou em reconciliar-nos. Foi o que eu soube depois, e é o que dá lugar a este papel. Falou-lhe uma e mais vezes. Maria quis negar, a princípio. Acabou confessando tudo, dizendo-se arrependida da cabeçada que dera. Usaria provavelmente de circunlóquios e sinônimos, frases vagas e truncadas. Alguma vez empregaria só gestos. O texto que aí fica é o da própria Raimunda, que me mandou chamar à casa dela e me referiu todos os seus esforços, contente de si mesma. Mas não perca as esperanças, concluiu. Eu disse-lhe que o senhor era capaz de matar-se. E sou. Pois não se mate por hora. Espere. No dia seguinte, vi nos jornais uma lista de cidadãos que, na véspera, tinham ido ao quartel-general apresentar-se como voluntários da pátria, e nela o nome de X, com o posto de capitão. Não acreditei logo. Mas eram os mesmos na mesma ordem, e uma das folhas fazia referências à família de X, ao pai, que fora oficial de marinha, e à figura esbelta e varonil do novo capitão. Era ele mesmo. A minha primeira impressão foi de prazer. Íamos ficar sós. Ela não iria de vivandeira para o sul. Depois lembrou-me o que ele me disse acerca da guerra, e achei estranho seu alistamento de voluntário, ainda que o amor dos atos generosos e a nota cavalheiresca do espírito de X pudessem explicá-lo. Nem de coronel iria, disse-me, e agora aceitava o posto de capitão? Enfim, Maria, como é que ele, que tanto lhe queria, ia separar-se dela repentinamente sem paixão forte que o levasse à guerra? Havia 3 semanas que eu não ia à casa deles. A notícia do alistamento justificava a minha visita imediata e dispensava-me de explicações. Almocei e fui. Compus um rosto ajustado à situação e entrei. X veio à sala, depois de alguns minutos de espera. A cara desdizia das palavras.
Estas queriam ser alegres e leves, aquela era fechada e torva, além de pálida. Estendeu-me a mão dizendo: Então, vem ver o capitão de voluntários? Venho ouvir o desmentido. Que desmentido? É pura verdade. Não sei como isto foi, creio que as últimas notícias. Você por que não vem comigo? Mas então é verdade? É. Após alguns instantes de silêncio meio sincero, por não saber realmente o que dissesse, meio calculado, para persuadi-lo da minha consternação, murmurei que era melhor não ir, e falei-lhe na mãe. X respondeu-me que a mãe aprovava, era viúva de militar. Fazia esforços para sorrir, mas a cara continuava a ser de pedra. Os olhos buscavam desviar-se e geralmente não fitavam bem nem longo. Não conversamos muito. Ele ergueu-se, alegando que ia liquidar um negócio, e pediu-me que voltasse a vê-lo. À porta, disse-me com algum esforço: Venha jantar um dia destes antes da minha partida? Sim, olhe, venha jantar amanhã. Amanhã? Ou hoje, se quiser. Amanhã. Quis deixar lembranças a Maria. Era natural e necessário, mas faltou-me o ânimo. Embaixo, arrependi-me de o não ter feito. Recapitulei a conversação. Achei-me atado e incerto. Ele pareceu-me, além de frio, sobranceiro. Vagamente senti alguma coisa a mais. O seu aperto de mão, tanto a entrada quanto a saída, não me dera a sensação do costume. Na noite desse dia, Barreto veio ter comigo, atordoado com a notícia da manhã, e perguntando-me o que sabia. Disse-lhe que nada. Contei-lhe a minha visita da manhã, a nossa conversação, sem as minhas suspeitas. Pode ser engano, disse ele depois de um instante. Engano? Raimunda contou-me hoje que falara a Maria, que esta negara tudo a princípio, depois confessara, e recusara reatar as relações com você. Já sei. Sim, mas parece que da terceira vez foram pressentidas e ouvidas por ele, que estava na saleta ao pé. Maria correu a contar a Raimunda que ele mudara inteiramente. Esta dispôs-se a sondá-lo. Eu opus-me, até que li a notícia nos jornais. Vi-o na rua, andando. Não tinha aquele gesto sereno de costume, mas o passo era forte. Fiquei aturdido com a notícia, que confirmava a minha impressão. Nem por isso deixei de ir lá jantar no dia seguinte. Barreto quis ir também. Percebi que era com o fim único de estar comigo e recusei. X não dissera nada a Maria. Achei-os na sala, e não me lembro de outra situação na vida em que me sentisse mais estranho a mim mesmo. Apertei-lhes a mão sem olhar para ela. Creio que ela também desviou os olhos. Ele é que com certeza não nos observou. Riscava um fósforo e acendia um cigarro. Ao jantar falou mais naturalmente que pôde, ainda que frio. O rosto exprimia maior esforço que na véspera. Para explicar a possível alteração, disse-me que embarcaria no fim da semana e que à proporção que a hora ia chegando sentia dificuldade em sair. Mas é só até fora da barra. Lá fora torno a ser o que sou, e na campanha serei o que devo ser. Usava destas palavras rígidas, alguma vez enfáticas. Notei que Maria trazia os olhos pisados. Soube depois que chorara muito e tivera grande luta com ele na véspera para que não embarcasse. Só conhecer a resolução pelos jornais, prova de alguma coisa mais particular que o patriotismo. Não falou à mesa, e a dor podia explicar o silêncio, sem nenhuma outra causa de constrangimento pessoal. Ao contrário, X procurava falar muito. Contava os batalhões, os oficiais novos, as probabilidades de vitória e referia anedotas e boatos, sem curar de ligação. Às vezes queria rir. Para o fim, disse que naturalmente voltaria general, mas ficou tão carrancudo depois deste gracejo que não tentou outro. O jantar acabou frio. Fumamos. Ele ainda quis falar da guerra, mas o assunto estava exausto. Antes de sair, convidei-o a ir jantar comigo. Não posso. Todos os meus dias estão tomados. Venha almoçar. Também não posso. Faço uma coisa. Na volta do Paraguai, o terceiro dia é seu. Creio ainda hoje que o fim desta última frase
era indicar que os 2 primeiros dias seriam da mãe de Maria. Assim, qualquer suspeita que eu tivesse dos motivos secretos da resolução devia dissipar-se. Nem bastou isso. Disse-me que escolhesse uma prenda em lembrança, um livro, por exemplo. Preferi o seu último retrato, fotografado a pedido da mãe, com a farda de capitão de voluntários. Por dissimulação, quis que assinasse. Ele prontamente escreveu: ao seu leal amigo Simão de Castro, oferece o capitão de voluntários da pátria X. O mármore do rosto era mais duro, o olhar mais torvo. Passou os dedos pelo bigode com um gesto convulso e despedimos-nos. No sábado, embarcou. Deixou a Maria os recursos necessários para viver aqui na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Ela preferiu o Rio Grande e partiu para lá, 3 semanas depois, a esperar que ele voltasse da guerra. Não a pude ver antes, fecharam-me a porta, como já me havia fechado o rosto e o coração. Antes de 1 ano, soube-se que ele morrera em combate, no qual se houve com mais denodo que perícia. Ouvi contar que primeiro perdera um braço, e que provavelmente a vergonha de ficar aleijado o fez atirar-se contra as armas inimigas, como quem queria acabar de vez. Esta versão podia ser exata, porque ele tinha desvanecimento das belas formas, mas a causa foi complexa. Também me contaram que Maria, voltando do Rio Grande, morreu em Curitiba. Outros dizem que foi acabar em Montevidéu. A filha não passou dos 15 anos. Eu cá fiquei entre os meus remorsos e saudades, depois só remorsos. Agora, admiração apenas, uma admiração particular, que não é grande senão por me fazer sentir pequeno. Sim, eu não era capaz de praticar o que ele praticou. Nem efetivamente conheci ninguém que se parecesse com X. E por que teimar nesta letra? Chamemo-lo pelo nome que lhe deram na pia. Emílio, o meigo, o forte, o simples Emílio. Fim da seção 4. Suje-se gordo. Uma noite há muitos anos, passeava eu com um amigo no terraço do Teatro de São Pedro de Alcântara. Era entre o 2º e o 3º ato da peça A Sentença ou o Tribunal do Júri. Só me ficou o título, e foi justamente o título que nos levou a falar da instituição e de um fato que nunca mais me esqueceu. Fui sempre contrário ao júri, disse-me aquele amigo, não pela instituição em si, que é liberal, mas porque me repugna condenar alguém e por aquele preceito do Evangelho: não queirais julgar para que não sejais julgados. Não obstante, servi 2 vezes. O tribunal era então no antigo Aljube, fim da Rua dos Ourives, princípio da ladeira da Conceição. Tal era o meu escrúpulo que, salvo 2, absolvi todos os réus. Com efeito, os crimes não me pareceram provados. 1 ou 2 processos eram muito mal feitos. O primeiro réu que condenei era um moço limpo, acusado de haver furtado certa quantia, não grande, antes pequena, com falsificação de um papel. Não negou o fato, nem podia fazê-lo. Contestou que lhe coubesse a iniciativa ou inspiração do crime. Alguém que não citava foi que lhe lembrou esse modo de acudir a uma necessidade urgente. Mas Deus, que via os corações, daria ao criminoso verdadeiro o merecido castigo. Disse isso sem ênfase, triste, a palavra surda, os olhos mortos, com tal palidez que metia pena. O promotor público achou nessa mesma cor do gesto a confissão do crime. Ao contrário, o defensor mostrou que o abatimento e a palidez significavam a lástima da inocência caluniada. Poucas vezes terei assistido a debate tão brilhante. O discurso do promotor foi curto, mas forte, indignado, com um tom que parecia ódio e não era. A defesa, além do talento do advogado, tinha a circunstância de ser a estreia dele na tribuna. Parentes, colegas e amigos esperavam o primeiro discurso do rapaz e não perderam na espera.
O discurso foi admirável e teria salvo o réu se ele pudesse ser salvo, mas o crime metia-se pelos olhos dentro. O advogado morreu 2 anos depois, em 1865. Quem sabe o que se perdeu nele? Eu, acredite, quando vejo morrer um moço de talento, sinto mais que quando morre um velho. Mas vamos ao que ia contando. Houve réplica do promotor e tréplica do defensor. O presidente do tribunal resumiu os debates e, lidos os quesitos, foram entregues ao presidente do conselho, que era eu. Não digo o que se passou na sala secreta. Além de ser secreto, o que lá se passou não interessa ao caso particular, que era melhor ficasse também calado, confesso. Contarei depressa, o terceiro ato não tarda. Um dos jurados do conselho, cheio de corpo e ruivo, parecia mais que ninguém convencido do delito e do delinquente. O processo foi examinado, os quesitos lidos e as respostas dadas, 11 votos contra 1. Só o jurado ruivo estava inquieto. No fim, como os votos assegurassem a condenação, ficou satisfeito. Disse que seria um ato de fraqueza ou, coisa pior, a absolvição que lhe dessemos. Um dos jurados, certamente o que votara pela negativa, proferiu algumas palavras de defesa do moço. O ruivo, chamava-se Lopes, replicou com aborrecimento: "Como, senhor? Mas o crime do réu está mais que provado." "Deixemos de debate", disse eu, e todos concordaram comigo. "Não estou debatendo, estou defendendo o meu voto", continuou Lopes. "O crime está mais que provado. O sujeito nega porque todo réu nega, mas o certo é que ele cometeu a falsidade, e que falsidade! Tudo por uma miséria, 200 mil réis. Suje-se gordo. Quer sujar-se? Suje-se gordo. Suje-se gordo." Confesso-lhe que fiquei de boca aberta, não que entendesse a frase, ao contrário, nem a entendi, nem a achei limpa, e foi por isso mesmo que fiquei de boca aberta. Afinal, caminhei e bati à porta, abriram-nos, fui à mesa do juiz, dei as respostas do conselho e o réu saiu condenado. O advogado apelou. Se a sentença foi confirmada ou a apelação aceita, não sei. Perdi o negócio de vista. Quando saí do tribunal, vim pensando na frase do Lopes e pareceu-me entendê-la. Suje-se gordo. Era como se dissesse que o condenado era mais que ladrão. Era um ladrão reles, um ladrão de nada. Achei esta explicação na esquina da rua de São Pedro. Vim ainda pela dos Ourives. Cheguei a desandar um pouco, a ver se descobria o Lopes para lhe apertar a mão. Nem sombra de Lopes. No dia seguinte, lendo nos jornais os nossos nomes, dei com o nome todo dele. Não valia a pena procurá-lo, nem me ficou de cor. Assim são as páginas da vida, como dizia meu filho quando fazia versos, e acrescentava que as páginas vão passando umas sobre outras, esquecidas apenas lidas. Rimava assim, mas não me lembra a forma dos versos. Em prosa, disse-me ele, muito tempo depois, que eu não devia faltar ao júri, para o qual acabava de ser designado. Respondi-lhe que não compareceria e citei o preceito evangélico. Ele teimou, dizendo ser um dever de cidadão, um serviço gratuito, que ninguém que se prezasse podia negar ao seu país. Fui e julguei 3 processos. Um destes era de um empregado do Banco do Trabalho Honrado, o Caixa, acusado de um desvio de dinheiro. Ouvira falar no caso, que os jornais deram sem grande minúcia, e aliás eu lia pouco as notícias de crimes. O acusado apareceu e foi sentar-se no famoso banco dos réus. Era um homem magro e ruivo. Fitei-o bem e estremeci. Pareceu-me ver o meu colega daquele julgamento de anos antes. Não poderia reconhecê-lo logo por estar agora magro, mas era a mesma cor dos cabelos e das barbas, o mesmo ar e, por fim, a mesma voz e o mesmo nome, Lopes. "Como se chama?" perguntou o presidente. "Antônio do Carmo Ribeiro Lopes." Já me não lembravam os 3 primeiros nomes. O 4º era o mesmo e os outros sinais vieram confirmando as reminiscências.
não me tardou reconhecer a pessoa exata daquele dia remoto. Digo-lhe aqui com verdade que todas essas circunstâncias me impediram de acompanhar atentamente o interrogatório, e muitas coisas me escaparam. Quando me dispus a ouvi-lo bem, estava quase no fim. Lopes negava com firmeza tudo o que lhe era perguntado ou respondia de maneira que trazia uma complicação ao processo. Circulava os olhos sem medo nem ansiedade. Não sei até se com uma pontinha de riso nos cantos da boca. Seguiu-se a leitura do processo. Era uma falsidade e um desvio de 110 contos de réis. Não lhe digo como se descobriu o crime nem o criminoso, por já ser tarde. A orquestra está afinando os instrumentos. O que lhe digo com certeza é que a leitura dos autos me impressionou muito. O inquérito, os documentos, a tentativa de fuga do caixa e uma série de circunstâncias agravantes. Por fim, o depoimento das testemunhas. Eu ouvia ler ou falar e olhava para o Lopes. Também ele ouvia, mas com o rosto alto, mirando o escrivão, o presidente, o teto e as pessoas que o iam julgar, entre elas eu. Quando olhou para mim, não me reconheceu. Fitou-me algum tempo e sorriu, como fazia aos outros. Todos esses gestos do homem serviram à acusação e à defesa, tal como serviram, tempos antes, os gestos contrários do outro acusado. O promotor achou neles a revelação clara do cinismo, o advogado mostrou que só a inocência e a certeza da absolvição podiam trazer aquela paz de espírito. Enquanto os 2 oradores falavam, vim pensando na fatalidade de estar ali, no mesmo banco do outro, este homem que votara a condenação dele. E naturalmente repeti comigo o texto evangélico: não queirais julgar, para que não sejais julgados. Confesso-lhe que mais de uma vez me senti frio. Não é que eu mesmo viesse a cometer algum desvio de dinheiro, mas podia, em ocasião de raiva, matar alguém ou ser caluniado de desfalque. Aquele que julgava outrora era agora julgado também. Ao pé da palavra bíblica, lembrou-me de repente a do mesmo Lopes: suje-se gordo. Não imagina o sacudimento que me deu esta lembrança. Evoquei tudo o que contei agora, o discursinho que lhe ouvi na sala secreta, até aquelas palavras: suje-se gordo. Vi que não era um ladrão reles, um ladrão de nada, sim de grande valor. O verbo é que definia duramente a ação: suje-se gordo. Queria dizer que o homem não se devia levar a um ato daquela espécie sem a grossura da soma. A ninguém cabia sujar-se por 4 patacas. Quer sujar-se? Suje-se gordo. Ideias e palavras iam assim rolando na minha cabeça, sem eu dar pelo resumo dos debates que o presidente do tribunal fazia. Tinha acabado, leu os quesitos e recolhemo-nos à sala secreta. Posso dizer-lhe aqui em particular que votei afirmativamente. Tão certo me pareceu o desvio dos 110 contos. Havia, entre outros documentos, uma carta de Lopes que fazia evidente o crime. Mas parece que nem todos leram com os mesmos olhos que eu. Votaram comigo 2 jurados. 9 negaram a criminalidade do Lopes, a sentença de absolvição foi lavrada e lida, e o acusado saiu para a rua. A diferença da votação era tamanha que cheguei a duvidar comigo se teria acertado. Podia ser que não. Agora mesmo sinto uns repelões de consciência. Felizmente, se o Lopes não cometeu deveras o crime, não recebeu a pena do meu voto, e esta consideração acaba por me consolar do erro, mas os repelões voltam. O melhor de tudo é não julgar ninguém para não vir a ser julgado. Suje-se gordo, suje-se magro, suje-se como lhe parecer. O mais seguro é não julgar ninguém. Acabou a música. Vamos para as nossas cadeiras. Fim da sessão 5.
Umas férias. Vieram dizer ao mestre-escola que alguém lhe queria falar. Quem é? Diz que meu senhor não o conhece, respondeu o preto. Que entre. Houve um movimento geral de cabeças na direção da porta do corredor por onde devia entrar a pessoa desconhecida. Éramos não sei quantos meninos na escola. Não tardou que aparecesse uma figura rude, tez queimada, cabelos compridos, sem sinal de pente, a roupa amarrotada, não me lembra bem a cor nem a fazenda, mas provavelmente era brim pardo. Todos ficaram esperando o que vinha dizer o homem. Eu mais que ninguém, porque ele era meu tio, roceiro, morador em Guaratiba. Chamava-se Tio Zeca. Tio Zeca foi ao mestre e falou-lhe baixo. O mestre fê-lo sentar, olhou para mim e creio que lhe perguntou alguma coisa, porque Tio Zeca entrou a falar demorado, muito explicativo. O mestre insistiu. Ele respondeu, até que o mestre, voltando-se para mim, disse alto: Senhor José Martins, pode sair. A minha sensação de prazer foi tal que venceu a de espanto. Tinha 10 anos apenas, gostava de folgar, não gostava de aprender. Um chamado de casa, o próprio tio, irmão de meu pai, que chegara na véspera de Guaratiba, era naturalmente alguma festa, passeio, qualquer coisa. Corri a buscar o chapéu, meti o livro de leitura no bolso e desci as escadas da escola, um sobradinho da Rua do Senado. No corredor beijei a mão a tio Zeca. Na rua fui andando ao pé dele, amiudando os passos e levantando a cara. Ele não me dizia nada, eu não me atrevia a nenhuma pergunta. Pouco depois chegávamos ao colégio de minha irmã Felícia. Disse-me que esperasse, entrou, subiu, desceram e fomos os 3 caminho de casa. A minha alegria agora era maior. Certamente havia festa em casa, pois que íamos os 2, ela e eu. Íamos na frente, trocando as nossas perguntas e conjecturas. Talvez anos de tio Zeca. Voltei a cara para ele. Vinha com os olhos no chão, provavelmente para não cair. Fomos andando. Felícia era mais velha que eu 1 ano. Calçava sapato raso, atado ao peito do pé por 2 fitas cruzadas, vindo acabar acima do tornozelo com laço. Eu, botins de cordavão, já gastos. As calcinhas dela pegavam com a fita dos sapatos. As minhas calças, largas, caíam sobre o peito do pé. Eram de chita. Uma outra vez parávamos, ela para admirar as bonecas à porta dos armarinhos, eu para ver, à porta das vendas, algum papagaio que descia e subia pela corrente de ferro atado ao pé. Geralmente era meu conhecido, mas papagaio não cansa em tal idade. Tio Zeca é que nos tirava do espetáculo industrial ou natural. Andem, dizia ele em voz sumida. E nós andávamos, até que outra curiosidade nos fazia deter o passo. Entretanto, o principal era a festa que nos esperava em casa. Não creio que sejam anos de tio Zeca, disse-me Felícia. Porquê? Parece meio triste. Triste? Não, parece carrancudo. Ou carrancudo? Quem faz anos tem a cara alegre. Então serão anos do meu padrinho. Ou da minha madrinha. Mas por que é que mamãe nos mandou para a escola? Talvez não soubesse. Há de haver jantar grande, com doce. Talvez dancemos. Fizemos um acordo. Podia ser festa sem aniversário de ninguém. A sorte grande, por exemplo. Ocorreu-me também que podiam ser eleições. O meu padrinho era candidato a vereador. Embora eu não soubesse bem o que era candidatura nem variação. Tanto ouvir a falar em vitória próxima que a achei certa e ganha. Não sabia que a eleição era ao domingo e o dia era sexta-feira. Imaginei bandas de música, vivas e palmas, e nós, meninos, pulando, rindo, comendo cocadas. Talvez houvesse espetáculo à noite. Fiquei meio tonto. Tinha ido uma vez ao teatro e voltei dormindo, mas no dia seguinte estava tão contente que morria por lá tornar, posto não houvesse entendido nada do que ouvira. Vira muita coisa, isso sim, cadeiras ricas, tronos, lanças compridas, cenas que mudavam à vista, passando de uma sala a um bosque e do bosque a uma rua. Depois os personagens, todos príncipes. Era assim que chamávamos aos que vestiam calção de seda, sapato de fivela ou botas, espada, capa de veludo, gorra com pluma. Também houve bailado.
As bailarinas e os bailarinos falavam com os pés e as mãos, trocando de posição e um sorriso constante na boca. Depois os gritos do público e as palmas. Já 2 vezes escrevi palmas. É que as conhecia bem. Felícia, a quem comuniquei a possibilidade do espetáculo, não me pareceu gostar muito, mas também não recusou nada. Iria ao teatro. E quem sabe se não seria em casa, teatrinho de bonecos. Íamos nessas conjecturas quando tio Zeca nos disse que esperássemos. Tinha parado a conversar com um sujeito. Parámos à espera. A ideia da festa, qualquer que fosse, continuou a agitar-nos, mais a mim que a ela. Imaginei 30.000 coisas, sem acabar nenhuma. Tão precipitadas vinham e tão confusas que não as distinguia. Pode ser até que se repetissem. Felícia chamou a minha atenção para 2 moleques de carapuça encarnada que passavam carregando canas, o que nos lembrou as noites de Santo António e São João, já lá idas. Então falei-lhe das fogueiras do nosso quintal, das bichas que queimámos, das rodinhas, das pistolas e das danças com outros meninos. Se houvesse agora a mesma coisa... Lembrou-me que era a ocasião de deitar à fogueira o livro da escola e o dela também, com os pontos de costura que estava aprendendo. Isso não, acudiu Felícia. Eu queimava o meu livro. Papai comprava outro. Enquanto comprasse, eu ficava brincando em casa. Aprender é muito aborrecido. Nisto estávamos quando vimos tio Zeca e o desconhecido ao pé de nós. O desconhecido pegou-nos nos queixos e levantou-nos a cara para ele, fitou-nos com seriedade, deixou-nos e despediu-se. 9 horas, lá estarei, disse ele. Vamos, disse-nos tio Zeca. Quis perguntar-lhe quem era aquele homem e até me pareceu conhecê-lo vagamente. Felícia também. Nenhum de nós acertava com a pessoa, mas a promessa de lá estar às 9 horas dominou o resto. Era festa, algum baile, conquanto às 9 horas costumássemos ir para a cama. Naturalmente, por exceção, estaríamos acordados. Como chegássemos a um rego de lama, peguei da mão de Felícia e transpusemo-lo de um salto, tão violento que quase me caiu o livro. Olhei para tio Zeca a ver o efeito do gesto. Viu abanar a cabeça com reprovação. Ri, ela sorriu e fomos pela calçada adiante. Era o dia dos desconhecidos. Desta vez estavam em burros e um dos 2 era mulher. Vinham da roça. Tio Zeca foi ter com eles ao meio da rua, depois de dizer que esperássemos. Os animais pararam, creio que de si mesmos, por também conhecerem a tio Zeca, ideia que Felícia reprovou com o gesto e que eu defendi rindo. Teria apenas meia convicção, tudo era folgar. Fosse como fosse, esperámos os 2, examinando o casal de roceiros. Eram ambos magros, a mulher mais que o marido, e também mais moça. Ele tinha os cabelos grisalhos. Não ouvimos o que disseram, ele e tio Zeca. Vimo-lo, sim, o marido, olhar para nós com ar de curiosidade e falar à mulher, que também nos deitou os olhos, agora com pena ou coisa parecida. Enfim apartaram-se, tio Zeca veio ter connosco e enfiámos para casa. A casa ficava na rua próxima, perto da esquina. Ao dobrarmos esta, vimos os portais da casa forrados de preto, o que nos encheu de espanto. Instintivamente parámos e voltámos a cabeça para tio Zeca. Este veio a nós, deu a mão a cada um e ia a dizer alguma palavra que lhe ficou na garganta. Andou, levando-nos consigo. Quando chegámos, as portas estavam meio cerradas. Não sei se lhes disse que era um armarinho. Na rua, curiosos. Nas janelas, fronteiras e laterais, cabeças aglomeradas. Houve certo rebuliço quando chegámos. É natural que eu tivesse a boca aberta, como Felícia. Tio Zeca empurrou uma das meias portas, entramos os 3, ele tornou a cerrá-la, meteu-se pelo corredor e fomos à sala de jantar e à alcova. Dentro, ao pé da cama, estava minha mãe com a cabeça entre as mãos. Sabendo da nossa chegada, ergueu-se de salto, veio abraçar-nos entre lágrimas, bradando: "Meus filhos, vosso pai morreu." A comoção foi grande. Por mais que o confuso e o vago entorpecessem a consciência da notícia, não tive forças para andar e teria medo de o fazer.
Morto como? Morto porquê? Estas duas perguntas, se as meto aqui, é para dar seguimento à ação. Naquele momento não perguntei nada a mim nem a ninguém. Ouvia as palavras de minha mãe que se repetiam em mim e os seus soluços que eram grandes. Ela pegou em nós e arrastou-nos para a cama onde jazia o cadáver do marido e fez-nos beijar-lhe a mão. Tão longe estava eu daquilo que, apesar de tudo, não entendera nada a princípio. A tristeza e o silêncio das pessoas que rodeavam a cama ajudaram a explicar que meu pai morrera de veras. Não se tratava de um dia santo, com a sua folga e recreio. Não era festa. Não eram as horas breves ou longas para a gente desfiar em casa arredada dos castigos da escola. Que essa queda de um sonho tão bonito fizesse crescer a minha dor de filho não é coisa que possa afirmar ou negar. Melhor é calar. O pai ali estava defunto, sem pulos, nem danças, nem risadas, nem bandas de música, coisas todas também defuntas. Se me houvessem dito à saída da escola porque é que me iam lá buscar, é claro que a alegria não houvera penetrado o coração, de onde era agora expelida a punhadas. O enterro foi no dia seguinte, às 9 horas da manhã, e provavelmente lá estava aquele amigo de tio Zeca que se despediu na rua com a promessa de ir às 9 horas. Não vi as cerimónias. Alguns vultos, poucos, vestidos de preto, lembra-me que vi. Meu padrinho, dono de um trapiche, lá estava, e a mulher também, que me levou a uma alcova dos fundos para me mostrar gravuras. Na ocasião da saída, ouvi os gritos de minha mãe, o rumor dos passos, algumas palavras abafadas de pessoas que pegavam nas alças do caixão, creio eu. Vir de lado, mais à esquerda, assim, segure bem. Depois, ao longe, o coche andando e as seges atrás dele. Lá iam meu pai e as férias. Um dia de folga sem folguedo. Não foi um dia, mas 8 dias de nojo, durante os quais alguma vez me lembrei do colégio. Minha mãe chorava, cozendo o luto entre 2 visitas de pêsames. Eu também chorava. Não via meu pai às horas do costume, não lhe ouvia as palavras à mesa ou ao balcão, nem as carícias que dizia aos pássaros, que ele era muito amigo de pássaros e tinha 3 ou 4 em gaiolas. Minha mãe vivia calada, quase que só falava às pessoas de fora. Foi assim que eu soube que meu pai morrera de apoplexia. Ouvi esta notícia muitas vezes. As visitas perguntavam pela causa da morte e ela referia tudo, a hora, o gesto, a ocasião. Tinha ido beber água e encheu um copo à janela da área. Tudo decorei, à força de ouvi-lo contar. Nem por isso os meninos do colégio deixavam de vir espiar para dentro da minha memória. Um deles chegou a perguntar-me quando é que eu voltaria. Sábado, meu filho, disse minha mãe, quando lhe repeti a pergunta imaginada. A missa é sexta-feira. Talvez seja melhor voltar na segunda. Antes sábado, emendei. Pois sim, concordou. Não sorria. Se pudesse, sorriria de gosto ao ver que eu queria voltar mais cedo à escola. Mas sabendo que eu não gostava de aprender, como entenderia a emenda? Provavelmente, deu-lhe algum sentido superior, conselho do céu ou do marido. Em verdade, eu não folgava. Se lerdes isto com o sentido de rir, com o de descansar, também não cabe, porque minha mãe fazia-me estudar, e tanto como o estudo, aborrecia-me a atitude. Obrigado a estar sentado, com o livro nas mãos, a um canto ou à mesa, dava ao diabo o livro, a mesa e a cadeira. Usava um recurso que recomendo aos preguiçosos. Deixava os olhos na página e abria a porta à imaginação. Corria a apanhar as flechas dos foguetes, a ouvir os realejos, a bailar com meninas, a cantar, a rir, a espancar de mentira ou de brincadeira, como for mais claro. Uma vez, como desse por mim a andar na sala sem ler, minha mãe repreendeu-me e eu respondi que estava pensando em meu pai. A explicação fê-la chorar e, para dizer tudo, não era totalmente mentira. Tinha-me lembrado o último presentinho que ele me dera e entrei a vê-lo com o mimo na mão. Felícia vivia tão triste como eu, mas confesso a minha verdade, a causa principal não era a mesma.
Gostava de brincar, mas não sentia a ausência do brinco. Não se lhe dava de acompanhar a mãe, cozer com ela, e uma vez fui achá-la a enxugar-lhe os olhos. Meio vexado, pensei em imitá-la e meti a mão no bolso para tirar o lenço. A mão entrou sem ternura e, não achando o lenço, saiu sem pesar. Creio que ao gesto não faltava só originalidade, mas sinceridade também. Não me censurem. Sincero fui longos dias calados e reclusos. Quis uma vez ir para o armarinho, que se abriu depois do enterro, onde o caixeiro continuou a servir. Conversaria com este, assistiria à venda de linhas e agulhas, à medição de fitas, iria à porta, à calçada, à esquina da rua. Minha mãe sufocou este sonho pouco depois dele nascer. Mal chegar ao balcão, mandou-me buscar pela escrava. Lá fui para o interior da casa e para o estudo. Arrepelei-me, apertei os dedos à guisa de quem quer dar murro. Não me lembro se chorei de raiva. O livro lembrou-me a escola e a imagem da escola consolou-me. Já então lhe tinha grandes saudades. Via de longe as caras dos meninos, os nossos gestos de troça nos bancos e os saltos à saída. Senti cair-me na cara uma daquelas bolinhas de papel com que nos espertávamos uns aos outros e fiz a minha e atirei-a ao meu suposto espertador. A bolinha, como acontecia às vezes, foi cair na cabeça de terceiro, que se desforrou depressa. Alguns, mais tímidos, limitavam-se a fazer caretas. Não era folguedo franco, mas já me valia por ele. Aquele degredo que eu deixei tão alegremente com tio Zeca parecia-me agora um céu remoto e tinha medo de o perder. Nenhuma festa em casa, poucas palavras, raro movimento. Foi por esse tempo que eu desenhei a lápis maior número de gatos nas margens do livro de leitura. Gatos e porcos. Não alegrava, mas distraía. A missa do 7º dia restituiu-me à rua. No sábado não fui à escola, fui à casa de meu padrinho, onde pude falar um pouco mais, e no domingo estive à porta da loja. Não era alegria completa. A total alegria foi segunda-feira na escola. Entrei vestido de preto, fui mirado com curiosidade, mas tão outro ao pé dos meus condiscípulos que me esqueceram as férias sem gosto e achei uma grande alegria sem férias. Fim da secção 6. Evolução. Chamo-me Ignácio, ele Benedito. Não digo o resto dos nossos nomes por um sentimento de compostura, que toda a gente discreta apreciará. Ignácio basta. Contentem-se com Benedito. Não é muito, mas é alguma coisa, e está com a filosofia de Julieta. Que valem nomes? Perguntava ela ao namorado. A rosa, como quer que se lhe chame, terá sempre o mesmo cheiro. Vamos ao cheiro do Benedito. E desde logo assentemos que ele era o menos Romeu deste mundo. Tinha 45 anos quando o conheci. Não declaro em que tempo, porque tudo neste conto há de ser misterioso e truncado. 45 anos e muitos cabelos pretos. Para os que o não eram, usavam processo químico, tão eficaz que não se lhe distinguiam os pretos dos outros, salvo ao levantar da cama. Mas ao levantar da cama não aparecia ninguém. Tudo mais era natural: pernas, braços, cabeça, olhos, roupa, sapatos, corrente do relógio e bengala. O próprio alfinete de diamante que trazia na gravata, um dos mais lindos que tenho visto, era natural e legítimo. Custou-lhe bom dinheiro. Eu mesmo o vi comprar na casa do... Lá me ia escapando o nome do joalheiro. Fiquemos na Rua do Ouvidor. Moralmente era ele mesmo. Ninguém muda de caráter e o do Benedito era bom, ou para melhor dizer, pacato. Mas intelectualmente é que ele era menos original. Podemos compará-lo a uma hospedaria bem afreguesada, onde iam ter ideias de toda parte e de toda sorte que se sentavam à mesa com a família da casa. Às vezes acontecia acharem-se ali duas pessoas inimigas ou simplesmente antipáticas. Ninguém brigava, o dono da casa impunha aos hóspedes a indulgência recíproca.
Era assim que ele conseguia ajustar uma espécie de ateísmo vago com duas irmandades que fundou, não sei se na Gávea, na Tijuca ou no Engenho Velho. Usava assim promiscuamente a devoção, a irreligião e as meias de seda. Nunca lhe vi as meias, note-se, mas ele não tinha segredos para os amigos. Conhecemo-nos em viagem para Vassouras. Tínhamos deixado o trem e entrado na diligência que nos ia levar da estação à cidade. Trocamos algumas palavras e não tardou conversarmos francamente, ao sabor das circunstâncias que nos impunham a convivência antes mesmo de saber quem éramos. Naturalmente, o primeiro objeto foi o progresso que nos traziam as estradas de ferro. Benedito lembrava-se do tempo em que toda a jornada era feita às costas de burro. Contamos então algumas anedotas, falamos de alguns nomes e ficamos de acordo em que as estradas de ferro eram uma condição de progresso do país. Quem nunca viajou não sabe o valor que tem uma dessas banalidades graves e sólidas para dissipar os tédios do caminho. O espírito areja-se, os próprios músculos recebem uma comunicação agradável, o sangue não salta, fica-se em paz com Deus e os homens. Não serão os nossos filhos que verão todo este país cortado de estradas, disse ele. Não, de certo. O senhor tem filhos? Nenhum. Nem eu. Não será ainda em 50 anos, e entretanto é a nossa primeira necessidade. Eu comparo o Brasil a uma criança que está engatinhando. Só começará a andar quando tiver muitas estradas de ferro. Bonita ideia! Exclamou Benedito, faiscando-lhe os olhos. Importa-me pouco que seja bonita, contanto que seja justa. Bonita e justa, redarguiu ele com amabilidade. Sim, senhor, tem razão. O Brasil está engatinhando. Só começará a andar quando tiver muitas estradas de ferro. Chegamos a Vassouras. Eu fui para a casa do juiz municipal, camarada antigo. Ele demorou-se um dia e seguiu para o interior. 8 dias depois, voltei ao Rio de Janeiro, mas sozinho. Uma semana mais tarde, voltou ele. Encontramo-nos no teatro, conversamos muito e trocamos notícias. Benedito acabou convidando-me a ir almoçar com ele no dia seguinte. Fui. Deu-me um almoço de príncipe, bons charutos e palestra animada. Notei que a conversa dele fazia mais efeito no meio da viagem, arejando o espírito e deixando a gente em paz com Deus e os homens. Mas devo dizer que o almoço pode ter prejudicado o resto. Realmente era magnífico, e seria impertinência histórica pôr a mesa de Lucullo na casa de Platão. Entre o café e o conhaque, disse-me ele, apoiando o cotovelo na borda da mesa e olhando para o charuto que ardia. Na minha viagem agora, achei ocasião de ver como o senhor tem razão com aquela ideia do Brasil engatinhando. Ah? Sim, senhor, é justamente o que o senhor dizia na diligência de Vassouras. Só começaremos a andar quando tivermos muitas estradas de ferro. Não imagina como isso é verdade. E referiu muita coisa, observações relativas aos costumes do interior, dificuldades da vida, atraso, concordando, porém, nos bons sentimentos da população e nas aspirações de progresso. Infelizmente, o governo não correspondia às necessidades da pátria. Parecia até interessado em mantê-la atrás das outras nações americanas. Mas era indispensável que nos persuadíssemos de que os princípios são tudo e os homens nada. Não se fazem os povos para os governos, mas os governos para os povos. E abyssus abyssum invocat. Depois foi mostrar-me outras salas. Eram todas alfaiadas com apuro. Mostrou-me as coleções de quadros, de moedas, de livros antigos, de selos de armas. Tinha espadas e floretes, mas confessou que não sabia esgrimir. Entre os quadros vi um lindo retrato de mulher. Perguntei-lhe quem era. Benedito sorriu.
Não irei adiante? Disse eu, sorrindo também. Não há que negar, acudiu ele. Foi uma moça de quem gostei muito. Bonita, não? Não imagina a beleza que era. Os lábios eram mesmo de carmim e as faces de rosa. Tinha os olhos negros cor da noite e que dentes, verdadeiras pérolas, um mimo da natureza. Em seguida passamos ao gabinete. Era vasto, elegante, um pouco trivial, mas não lhe faltava nada. Tinha 2 estantes cheias de livros muito bem encadernados, um mapa-mundi, 2 mapas do Brasil. A secretária era de ébano, obra fina. Sobre ela, casualmente aberto, um almanaque de Lemmert. O tinteiro era de cristal de rocha, disse-me ele, explicando o tinteiro como explicava as outras coisas. Na sala contígua havia um órgão. Tocava órgão e gostava muito de música. Falou dela com entusiasmo, citando as óperas, os trechos melhores, e noticiou-me que, em pequeno, começara a aprender flauta. Abandonou-a logo. O que foi pena, concluiu, porque é, na verdade, um instrumento muito saudoso. Mostrou-me ainda outras salas. Fomos ao jardim, que era esplêndido, tanto ajudava a arte à natureza e tanto a natureza coroava a arte. Em rosas, por exemplo, não há negar, disse-me ele, que é a rainha das flores. Em rosas tinha-as de toda a casta e de todas as regiões. Saí encantado. Encontramo-nos algumas vezes na rua, no teatro, em casa de amigos comuns. Tive ocasião de apreciá-lo. 4 meses depois, fui à Europa, negócio que me obrigava à ausência de 1 ano. Ele ficou cuidando da eleição. Queria ser deputado. Fui eu mesmo que o induzi a isso, sem a menor intenção política, mas com o único fim de lhe ser agradável. Mal comparando, era como se lhe elogiasse o corte do colete. Ele pegou da ideia e apresentou-se. Um dia, atravessando uma rua de Paris, dei subitamente com o Benedito. — Que é isto? — exclamei. — Perdi a eleição, disse ele, e vim passear a Europa. Não me deixou mais. Viajamos juntos o resto do tempo. Confessou-me que a perda da eleição não lhe tirara a ideia de entrar no parlamento. Ao contrário, incitara-o mais. Falou-me de um grande plano. — Quero vê-lo ministro, disse-lhe. Benedito não contava com esta palavra. O rosto iluminou-se-lhe, mas disfarçou depressa. — Não digo isso, respondeu. Quando, porém, seja ministro, creia que serei tão somente ministro industrial. Estamos fartos de partidos. Precisamos desenvolver as forças vivas do país, os seus grandes recursos. Lembra-se do que nós dizíamos na diligência de Vassouras? O Brasil está engatinhando, só andará com estradas de ferro. Tem razão, concordei um pouco espantado. E por que é que eu mesmo vim à Europa? Vim cuidar de uma estrada de ferro. Deixo as coisas arranjadas em Londres. Sim, perfeitamente. Mostrei-lhe os papéis. Ele viu-os deslumbrado. Como eu tivesse então recolhido alguns apontamentos, dados estatísticos, folhetos, relatórios, cópias de contratos, tudo referente a matérias industriais, e lhes mostrasse. Benedito declarou-me que ia também coligir algumas coisas daquelas. E, na verdade, vi-o andar por ministérios, bancos, associações, pedindo muitas notas e opúsculos, que amontoava nas malas. Mas o ardor com que o fez, se foi intenso, foi curto, era de empréstimo. Benedito recolheu com muito mais gosto os anexins políticos e fórmulas parlamentares. Tinha na cabeça um vasto arsenal deles. Nas conversas comigo, repetia-os muita vez, a laia de experiência. Achava neles grande prestígio e valor inestimável. Muitos eram de tradição inglesa, e ele os preferia aos outros, como trazendo em si um pouco da Câmara dos Comuns. Saboreava-os tanto que eu não sei se ele aceitaria jamais a liberdade real sem aquele aparelho verbal. Creio que não.
Creio até que, se tivesse de optar, optaria por essas formas curtas, tão cômodas, algumas lindas, outras sonoras, todas axiomáticas, que não forçam a reflexão, preenchem os vazios e deixam a gente em paz com Deus e os homens. Regressamos juntos, mas eu fiquei em Pernambuco e tornei mais tarde a Londres, donde vim ao Rio de Janeiro um ano depois. Já então Benedito era deputado. Fui visitá-lo, achei-o preparando o discurso de estreia. Mostrou-me alguns apontamentos, trechos de relatórios, livros de economia política, alguns com páginas marcadas por meio de tiras de papel rubricadas assim: câmbio, taxa das terras, questão dos cereais em Inglaterra, opinião de Stuart Mill, erro de Thiers sobre caminhos de ferro, etc. Era sincero, minucioso e cálido. Falava-me daquelas coisas como se acabasse de as descobrir, expondo-me tudo a ovo. Tinha a peito mostrar aos homens práticos da Câmara que também ele era prático. Em seguida, perguntou-me pela empresa. Disse-lhe o que havia. Dentro de 2 anos conto inaugurar o primeiro trecho da estrada. E os capitalistas ingleses? Que têm? Estão contentes, esperançados? Muito, não imagina. Contei-lhe algumas particularidades técnicas que ele ouviu distraidamente, ou porque a minha narração fosse em extremo complicada, ou por outro motivo. Quando acabei, disse-me que estimava ver-me entregue ao movimento industrial. Era dele que precisávamos, e a este propósito fez-me o favor de ler o exórdio do discurso que devia proferir dali a dias. Está ainda em borrão, explicou-me, mas as ideias capitais ficam. E começou. No meio da agitação crescente dos espíritos, do alarido partidário que encobre as vozes dos legítimos interesses, permiti que alguém faça ouvir uma súplica da nação. Senhores, é tempo de cuidar exclusivamente, notai que digo exclusivamente, dos melhoramentos materiais do país. Não desconheço o que se me pode replicar. Dir-me-eis que uma nação não se compõe só de estômago para digerir, mas de cabeça para pensar e de coração para sentir. Respondo-vos que tudo isso não valerá nada ou pouco se ela não tiver pernas para caminhar. E aqui repetirei o que há alguns anos dizia eu a um amigo em viagem pelo interior. O Brasil é uma criança que engatinha. Só começará a andar quando estiver cortado de estradas de ferro. Não pude ouvir mais nada e fiquei pensativo. Mais que pensativo, fiquei assombrado, desvairado diante do abismo que a psicologia rasgava aos meus pés. Este homem é sincero, pensei comigo, está persuadido do que escreveu. E fui por aí abaixo até ver se achava a explicação dos trâmites por que passou aquela recordação da diligência de Vassouras. Achei, perdoem-me se há nisto infatuação, achei ali mais um efeito da lei da evolução, tal como a definiu Spencer. Spencer ou Benedito, um deles. Fim da seção 7. Pílades e Orestes. Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão que davam os dois juntos, não que se parecessem. Ao contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves comprido. O primeiro era baixo e moreno, o segundo alto e claro, e a expressão total divergia inteiramente. Acresce que eram quase da mesma idade. A ideia da paternidade nascia das maneiras com que o primeiro tratava o segundo. Um pai não se desfaria mais em carinhos, cautelas e pensamentos. Tinham estudado juntos, morado juntos e eram bacharéis do mesmo ano. Quintanilha não seguiu advocacia nem magistratura. Meteu-se na política. Mas, eleito deputado provincial em 1870 e alguma coisa, cumpriu o prazo da legislatura e abandonou a carreira. Herdara os bens de um tio que lhe davam de renda cerca de 30 contos de réis. Veio para o seu Gonçalves, que advogava no Rio de Janeiro.
posto que abastado, moço, amigo do seu único amigo, não se pode dizer que Quintanilha fosse inteiramente feliz, como vais ver. Ponho de lado o desgosto que lhe trouxe a herança com o ódio dos parentes. Tal ódio foi que ele esteve prestes a abrir mão dela, e não o fez porque o amigo Gonçalves, que lhe dava ideias e conselhos, o convenceu de que semelhante ato seria rematada loucura. Que culpa tem você que merecesse mais a seu tio que os outros parentes? Não foi você que fez o testamento nem andou a bajular o defunto como os outros? Se ele deixou tudo a você, é que o achou melhor que eles. Fique-se com a fortuna que é a vontade do morto e não seja tolo. Quintanilha acabou concordando. Dos parentes, alguns buscaram reconciliar-se com ele, mas o amigo mostrou-lhe a intenção recôndita dos tais, e Quintanilha não lhes abriu a porta. Um desses, ao vê-lo ligado com um antigo companheiro de estudos, bradava por toda parte. Aí está, deixa os parentes para se meter com estranhos, há de ver o fim que leva. Ao saber disto, Quintanilha correu a contá-lo a Gonçalves. Indignado. Gonçalves sorriu, chamou-lhe tolo e aquietou-lhe o ânimo. Não valia a pena irritar-se por ditinhos. Uma só coisa desejo, continuou, é que nos separemos, para que se não diga... Se não diga o quê? É boa. Tinha que ver se eu passava a escolher as minhas amizades conforme o capricho de alguns peraltas sem vergonha. Não fale assim, Quintanilha. Você é grosseiro com seus parentes? Parentes do diabo que os leve, pois eu hei de viver com as pessoas que me forem designadas por meia dúzia de velhacos que o que querem é comer meu dinheiro? Não, Gonçalves. Tudo o que você quiser, menos isso. Quem escolhe os meus amigos sou eu. É o meu coração. Ou você está aborrecido de mim? Eu? Tinha graça. Pois então. Mas não é tal. A vida que viviam os dois era a mais unida deste mundo. Quintanilha acordava, pensava no outro, almoçava e ia ter com ele. Jantavam juntos, faziam alguma visita, passeavam ou acabavam a noite no teatro. Se Gonçalves tinha algum trabalho que fazer à noite, Quintanilha ia ajudá-lo como obrigação. Dava busca aos textos de lei, marcava-os, copiava-os, carregava os livros. Gonçalves esquecia com facilidade, ora um recado, ora uma carta, sapatos, charutos, papéis. Quintanilha supria-lhe a memória. Às vezes, na rua do ouvidor, vendo passar as moças, Gonçalves lembrava-se de uns autos que deixara no escritório. Quintanilha voava a buscá-los e tornava com eles, tão contente que não se podia saber se eram altos, se a sorte grande. Procurava-o ansiosamente com os olhos. Corria, sorria, morria de fadiga. São estes? São, deixa ver. São estes mesmos. Dá cá. Deixa, eu levo. A princípio, Gonçalves suspirava. Que maçada que dei a você. Quintanilha ria do suspiro com tão bom humor que o outro, para não o molestar. Não se acusou de mais nada. Concordou em receber os obséquios. Com o tempo, os obséquios ficaram sendo puro ofício. Gonçalves dizia ao outro, você hoje há de lembrar-me isto e aquilo. E o outro decorava as recomendações ou escrevia, se eram muitas. Algumas dependiam de horas. Era de ver como o bom Quintanilha suspirava aflito, à espera que chegasse tal ou tal hora para ter o gosto de lembrar os negócios ao amigo. E levava-lhe as cartas e papéis. Ia buscar as respostas, procurar as pessoas, esperá-las na estrada de ferro. Fazia viagens ao interior. De si mesmo descobria-lhe bons charutos, bons jantares, bons espetáculos. Gonçalves já não tinha liberdade de falar de um livro novo, ou somente caro, que não achasse um exemplar em casa. Você é um perdulário, dizia-lhe então repreensivo. Então gastar com letras e ciências é botar fora? É boa, concluiu o outro. No fim do ano, quis obrigá-lo a passar fora as férias. Gonçalves acabou aceitando, e o prazer que lhe deu com isto foi enorme. Subiram a Petrópolis. Na volta, serra abaixo, como falassem de pintura, Quintanilha advertiu que não tinham ainda uma tela com o retrato dos dois, e mandou fazê-la. Quando a levou ao amigo, este não pôde deixar de lhe dizer que não prestava para nada.
Quintanilha ficou sem voz. É uma porcaria, insistiu Gonçalves. Pois o pintor disse-me... Você não entende de pintura, Quintanilha, e o pintor aproveitou a ocasião para meter a espiga. Pois isto é cara decente, eu tenho este braço torto. Que ladrão! Não, ele não tem culpa, fez o seu negócio. Você que não tem o sentimento da arte nem prática e espichou-se redondamente. A intenção foi boa, creio. Sim, a intenção foi boa. E aposto que já pagou? Já. Gonçalves abanou a cabeça, chamou-lhe ignorante e acabou rindo. Quintanilha, vexado e aborrecido, olhava para a tela até que sacou de um canivete e rasgou-a de alto a baixo. Como se não bastasse esse gesto de vingança, devolveu a pintura ao artista com um bilhete que lhe transmitiu alguns dos nomes recebidos e mais o de asmo. A vida tem muitas de tais pagas. Demais, uma letra de Gonçalves que se venceu dali a dias e que este não pôde pagar, veio trazer ao espírito de Quintanilha uma diversão. Quase brigaram. A ideia de Gonçalves era reformar a letra. Quintanilha, que era o endossante, entendia não valer a pena pedir o favor por tão escassa quantia, 1,5 conto. Ele emprestaria o valor da letra e o outro que lhe pagasse quando pudesse. Gonçalves não consentiu e fez-se a reforma. Quando, ao fim dela, a situação se repetiu, o mais que este admitiu foi aceitar uma letra de Quintanilha com o mesmo juro. Você não vê que me envergonha, Gonçalves, pois eu hei de receber juro de você? Ou recebe, ou não fazemos nada. Mas, meu querido... Teve que concordar. A união dos dois era tal que uma senhora chamava-lhes os casadinhos de fresco, e um letrado, Pílades e Orestes. Eles riam, naturalmente, mas o riso de Quintanilha trazia alguma coisa parecida com lágrimas. Era, nos olhos, uma ternura úmida. Outra diferença é que o sentimento de Quintanilha tinha uma nota de entusiasmo, que absolutamente faltava ao de Gonçalves. Mas entusiasmo não se inventa. É claro que o segundo era mais capaz de inspirá-lo ao primeiro do que este a ele. Em verdade, Quintanilha era muito sensível a qualquer distinção. Uma palavra, um olhar bastava a acender-lhe o cérebro. Uma pancadinha no ombro ou no ventre com o fim de aprová-lo ou só acentuar a intimidade era para derretê-lo de prazer. Contava o gesto e as circunstâncias durante 2 e 3 dias. Não era raro vê-lo irritar-se, teimar, descompor os outros. Também era comum vê-lo rir-se. Alguma vez o riso era universal, entornava-se-lhe da boca, dos olhos, da testa, dos braços, das pernas. Todo ele era um riso único. Sem ter paixões, estava longe de ser apático. A letra sacada contra Gonçalves tinha o prazo de 6 meses. No dia do vencimento, não só não pensou em cobrá-la, mas resolveu ir jantar a algum arrabalde para não ver o amigo se fosse convidado à reforma. Gonçalves destruiu todo esse plano. Logo cedo foi levar-lhe o dinheiro. O primeiro gesto de Quintanilha foi recusá-lo, dizendo-lhe que o guardasse. Podia precisar dele. O devedor teimou em pagar e pagou. Quintanilha acompanhava os atos de Gonçalves. Via a constância do seu trabalho, o zelo que ele punha da defesa dos demandas e vivia cheio de admiração. Realmente, não era grande advogado, mas na medida das suas habilitações era distinto. Você por que não se casa? Perguntou-lhe um dia. Um advogado precisa casar. Gonçalves respondia rindo. Tinha uma tia, única parenta, a quem ele queria muito e que lhe morreu quando eles iam em 30 anos. Dias depois dizia ao amigo: agora só me resta você. Quintanilha sentiu os olhos molhados e não achou que lhe respondesse. Quando se lembrou de dizer que iria até a morte, era tarde. Redobrou então de carinhos e um dia acordou com a ideia de fazer testamento. Sem revelar nada ao outro, nomeou o testamenteiro e herdeiro universal. Guarde-me este papel, Gonçalves, disse-lhe entregando o testamento. Sinto-me forte, mas a morte é fácil e não quero confiar a qualquer pessoa as minhas últimas vontades. Foi por esse tempo que sucedeu um caso que vou contar. Quintanilha tinha uma prima segunda, Camila, moça de 22 anos, modesta,
educada e bonita. Não era rica. O pai, João Bastos, era guarda-livros de uma casa de café. Haviam brigado por ocasião da herança, mas Quintanilha foi ao enterro da mulher de João Bastos e este ato de piedade novamente os ligou. João Bastos esqueceu facilmente alguns nomes crus que dissera do primo. Chamou-lhe outros nomes doces e pediu-lhe que fosse jantar com ele. Quintanilha foi e tornou a ir. Ouviu ao primo o elogio da finada mulher. Numa ocasião em que Camila os deixou sós, João Bastos louvou as raras prendas da filha, que afirmava haver recebido integralmente a herança moral da mãe. Não direi isto nunca à pequena, nem você lhe diga nada. É modesta e, se começarmos a elogiá-la, pode perder-se. Assim, por exemplo, nunca lhe direi que é tão bonita como foi a mãe quando tinha a idade dela. Pode ficar vaidosa. Mas a verdade é que é mais, não lhe parece? Tem ainda o talento de tocar piano que a mãe não possuía. Quando Camila voltou à sala de jantar, Quintanilha sentiu vontade de lhe descobrir tudo. Conteve-se e piscou o olho ao primo. Quis ouvi-la ao piano. Ela respondeu, cheia de melancolia. Ainda não. Há apenas um mês que mamãe faleceu. Deixe passar mais tempo. Demais, eu toco mal. Mal? Muito mal. Quintanilha tornou a piscar o olho ao primo e ponderou à moça que a prova de tocar bem ou mal só se dava ao piano. Quanto ao prazo, era certo que apenas passara um mês. Todavia, era também certo que a música era uma distração natural e elevada. Além disso, bastava tocar um pedaço triste. João Bastos aprovou este modo de ver e lembrou uma composição elegíaca. Camila abanou a cabeça. Não, não, sempre é tocar piano. Os vizinhos são capazes de inventar que eu toquei uma polca. Quintanilha achou graça e riu. Depois concordou e esperou que os 3 meses fossem passados. Até lá, viu a prima algumas vezes, sendo as 3 últimas visitas mais próximas e longas. Enfim, pôde ouvi-la tocar piano e gostou. O pai confessou que ao princípio não gostava muito daquelas músicas alemãs. Com o tempo e o costume, achou-lhe sabor. Chamava a filha a minha alemãzinha, apelido que foi adotado por Quintanilha, apenas modificado para o plural. A nossa alemãzinha. Pronomes possessivos da intimidade. Dentro em pouco ela existia entre os 3, ou 4 se contarmos Gonçalves, que ali foi apresentado pelo amigo. Mas fiquemos nos 3. Que ele é coisa já farejada por ti, leitor sagaz. Quintanilha acabou gostando da moça. Como não, se Camila tinha os longos olhos mortais? Não é que os pousasse muita vez nele, e se o fazia, era com tal ou qual constrangimento, a princípio, como as crianças que obedecem sem vontade às ordens do mestre ou do pai. Mas pousava-os e eles eram tais que, ainda sem intenção, feriam de morte. Também sorria com frequência e falava com graça. Ao piano, e por mais aborrecida que tocasse, tocava bem. Em suma, Camila não faria obra de impulso próprio sem ser por isso menos feiticeira. Quintanilha descobriu um dia de manhã que sonhara com ela a noite toda e à noite que pensara nela todo dia, e concluiu da descoberta que a amava e que era amado. Tão tonto ficou que esteve prestes a imprimi-lo nas folhas públicas. Quando menos, quis dizê-lo ao amigo Gonçalves e correu ao escritório deste. A afeição de Quintanilha complicava-se de respeito e temor. Quase a abrir a boca, engoliu outra vez o segredo. Não ousou dizê-lo nesse dia nem no outro. Antes dissesse, talvez fosse tempo de vencer a campanha. Adiou a revelação por 1 semana. Um dia foi jantar com um amigo e, depois de muitas hesitações, disse-lhe tudo. Amava a prima e era amado. Você aprova, Gonçalves? Gonçalves empalideceu, ou pelo menos ficou sério. Nele a seriedade confundia-se com a palidez. Mas não, verdadeiramente ficou pálido. Aprova? Repetiu Quintanilha. Após alguns segundos, Gonçalves ia abrir a boca para responder, mas fechou-a de novo e fitou os olhos em ontem, como ele mesmo dizia de si quando os estendia ao longe. Em vão Quintanilha teimou em saber o que era, o que pensava, se aquele amor era asneira. Estava tão acostumada a ouvir-lhe este vocábulo que já lhe não doía nem afrontava, ainda em matéria tão melindrosa e pessoal. Gonçalves tornou a si daquela meditação, sacudiu os ombros com ar desenganado
e murmurou esta palavra tão surdamente que o outro mal o apôde ouvir. Não me pergunte nada, faça o que quiser. Gonçalves, que é isso? Perguntou Quintanilha, pegando-lhe nas mãos, assustado. Gonçalves soltou um grande suspiro que, se tinha asas, ainda agora estará voando. Tal foi, sem esta forma paradoxal, a impressão de Quintanilha. O relógio da sala de jantar bateu 8 horas. Gonçalves alegou que ia visitar um desembargador e o outro despediu-se. Na rua, Quintanilha parou atordoado. Não acabava de entender aqueles gestos, aquele suspiro, aquela palidez, todo o efeito misterioso da notícia dos seus amores. Entrara e falara, disposto a ouvir do outro um ou mais daqueles epítetos costumados e amigos. Idiota, crédulo, paspalhão. Não ouviu nenhum. Ao contrário, havia nos gestos de Gonçalves alguma coisa que pegava com o respeito. Não se lembrava de nada ao jantar que pudesse tê-lo ofendido. Foi só depois de lhe confiar o sentimento novo que trazia a respeito da prima que o amigo ficou acabrunhado. Mas não pode ser, pensava ele. O que é que Camila tem que não possa ser boa esposa? Nisto gastou, parado defronte da casa, mais de meia hora. Advertiu então que Gonçalves não saíra. Esperou mais meia hora. Nada. Quis entrar outra vez, abraçá-lo, interrogá-lo. Não teve forças. Enfiou pela rua fora, desesperado. Chegou à casa de João Bastos e não viu Camila. Tinha se recolhido, constipada. Queria justamente contar-lhe tudo, e aqui é preciso explicar que ele ainda não se havia declarado à prima. Os olhares da moça não fugiam dos seus. Era tudo e podia não passar de faceirice. Mas o lance não podia ser melhor para clarear a situação. Contando o que se passara com o amigo, tinha um ensejo de lhe fazer saber que a amava e ia pedi-la ao pai. Era uma consolação no meio daquela agonia, o acaso negou-lhe, e Quintanilha saiu da casa, pior do que entrara. Recolheu-se à sua. Não dormiu antes das 2 horas da manhã e não foi para repouso, senão para agitação maior e nova. Sonhou que ia atravessar uma ponte velha e longa, entre 2 montanhas, e a meio caminho viu surgir de baixo um vulto e fincar os pés defronte dele. Era Gonçalves. «Infame!» disse este com os olhos acesos. «Por que me vens tirar a noiva do meu coração, a mulher que eu amo e é minha? Toma, toma logo o meu coração, é mais completo!» E com um gesto rápido, abriu o peito, arrancou o coração e meteu-lhe na boca. Quintanilha tentou pegar da víscera amiga e repô-la no peito de Gonçalves. Foi impossível. Os queixos acabaram por fechá-la. Quis cuspi-la, e foi pior. Os dentes cravaram-se no coração. Quis falar, mas vá alguém falar com a boca cheia daquela maneira. Afinal, o amigo ergueu os braços e estendeu-lhe as mãos com o gesto de maldição que ele vira nos melodramas, em dias de rapaz. Logo depois, brotaram-lhe dos olhos 2 imensas lágrimas que encheram o vale de água. Atirou-se abaixo e desapareceu. Quintanilha acordou sufocado. A ilusão do pesadelo era tal que ele ainda levou as mãos à boca para arrancar de lá o coração do amigo. Achou a língua somente, esfregou os olhos e sentou-se. Onde estava? Que era? E a ponte? E o Gonçalves? Voltou a si de todo, compreendeu e novamente se deitou. Para outra insônia, menor que a primeira, é certo. Veio a dormir às 4 horas. De dia, rememorando toda a véspera, realidade e sonho, chegou à conclusão de que o amigo Gonçalves era seu rival. Amava a prima dele, era talvez amado por ela. Sim, podia ser. Quintanilha passou 2 horas cruéis. Afinal, pegou em si e foi ao escritório de Gonçalves para saber tudo de uma vez. E se fosse verdade... Sim, se fosse verdade... Gonçalves redigia umas razões de embargo. Interrompeu-as para fitá-lo um instante. Erguer-se, abrir o armário de ferro, onde guardava os papéis graves, tirar de lá o testamento de Quintanilha e entregá-lo ao testador. — Que é isto? — Você vai mudar de estado, respondeu Gonçalves, sentando-se à mesa. Quintanilha sentiu-lhe lágrimas na voz. Assim lhe pareceu, ao menos. Pediu-lhe que guardasse o testamento. Era o seu depositário natural. Instou muito.
só lhe respondia o som áspero da pena correndo no papel. Não corria bem a pena. A letra era tremida, as emendas mais numerosas que de costume. Provavelmente as datas erradas. A consulta dos livros era feita com tal melancolia que entristecia o outro. Às vezes, parava tudo, pena e consulta, para só ficar o olhar fito em ontem. Entendo, disse Quintanilha subitamente. Ela será tua. Ela quem? Quis perguntar Gonçalves. Mas já o amigo voava, escada abaixo, como uma flecha, e ele continuou as suas razões de embarque. Não se adivinha todo o resto, basta saber o final. Nem se adivinha, nem se crê, mas a alma humana é capaz de esforços grandes, no bem como no mal. Quintanilha fez outro testamento, legando tudo à prima, com a condição de desposar o amigo. Camila não aceitou o testamento, mas ficou tão contente quando o primo lhe falou das lágrimas de Gonçalves, que aceitou Gonçalves e as lágrimas. Então Quintanilha não achou melhor remédio que fazer terceiro testamento, legando tudo ao amigo. O final da história foi dito em latim. Quintanilha serviu de testemunha ao noivo e de padrinho aos 2 primeiros filhos. Um dia em que, levando doces para os afilhados, atravessava a Praça 15 de Novembro, recebeu uma bala revoltosa, 1893, que o matou quase instantaneamente. Está enterrado no cemitério de São João Batista. A sepultura é simples. A pedra tem um epitáfio que termina com esta pia frase: Orai por ele. É também o fecho da minha história. Orestes vive ainda, sem os remorsos do modelo grego. Pílades é agora o personagem mudo de Sófocles. Orai por ele. Fim da seção 8.